nos encontramos sempre nessa casa. E essa casa é a casa que nos acolhe, é a casa do amor, é a casa do carinho, tenho certeza disso. Né? Então, começando a nossa manhã de hoje, intuímos aquela oração que o Pai nos ensinou um dia, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho, como combinado, né? Das orientações. E nós vamos ler o Cristo Consolador, capítulo 6, na parte das instruções dos Espíritos, um item que fala sobre a chegada do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Vendo como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazia a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as vindas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos como são, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos caminhos da desumanidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizer: orem e creiam. Pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como sempre. Homens fracos que compreendem a sua própria ignorância, não afaste a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acredito, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misture o joio com a boa semente, nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se. Eis o primeiro ensinamento. Instruam-se. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da falta de piedade. A mensagem chegou no momento certo para nós. Então, nós temos hoje como nosso palestrante o Natal na vida do Espírita. Não é assim? Na dimensão espírita, exatamente. A mensagem veio assim perfeita para o nosso canal, né? E corroborando com aquilo que a gente sabe que existe. O mundo espiritual programa tudo, nós só somos os instrumentos. Nós temos hoje o Robson Ferrer, né, o nosso palestrante, que vai conversar conosco nesse momento. E nós pedimos que o mundo espiritual o acompanhe do seu trabalho. Deus o abençoe. Obrigado.
Amigos, bom dia a todos. Bom dia. Muita paz e que Jesus nos abençoe a você. É uma alegria muito grande poder retornar ao grupo da prece depois de tantos anos sem aqui vir. Viu, Veloso? E mais uma alegria... A casa é sua. E mais uma alegria ainda poder reencontrar esse amigo de lide espírita que é Veloso, a que eu tenho por ele uma referência doutrinária quando eu comecei lá atrás, há mais de 20 anos, fazendo as exposições espíritas. Ele sempre foi para mim um referencial a ser alcançado. E hoje estar aqui com ele é para mim motivo de alegria. E também porque nós vamos estar falando sobre esse tema tão significativo para nós enquanto humanidade terrena, que é nós pensarmos sobre o Natal, que não é outra coisa que não seja o nascimento do menino Jesus. Esse que, de acordo com os Espíritos, é o nosso Consolador, que veio aliviar as nossas aflições, que veio combater as iniquidades, que veio trazer para nós, enquanto humanidade, o alento, a esperança de dias melhores. Mas, fundamentalmente, esse Espírito que é para nós também o nosso guia, o nosso modelo, veio implantar as bases desse reino de Deus proposto por Ele. Até então desconhecido, inimaginável, considerando que a época era uma época difícil, em que a dor, a violência, as guerras, em que o poder dos Césares dominavam arbitrariamente aquele povo que lá se encontrava sob o subjugo justamente romano. E ele veio para aliviar as nossas aflições e para nos trazer a esperança de dias melhores, ao nos apresentar esse reino de amor e de felicidade. Esse reino de comunhão e de irmandade, porque toda a mensagem de Jesus está calcada no amor de Deus, em que pese os 2000 anos passados, nós ainda não compreendemos, não entendemos o significado desse Natal, dessa vinda do menino Jesus para o ambiente terrestre. Ele que, de acordo com o espírito Amélia Rodrigues, foi uma luz mirífica que foi colocada entre nós pelas noites escuras pelas quais nós passamos. E que hoje, daqui mais uns 7 dias, nós estaremos revivendo esse nascimento e essa sua vinda entre nós. Mas o significado varia, está de acordo com a nossa concepção, com a nossa identificação em torno da importância e do significado dele, Jesus, para nós. Pois que, pelo que vemos, a nossa visão do Natal está muito mais consubstanciada pelos valores materiais, pelo momento da festividade, pela troca dos presentes, pelo momento da reunião da família, para tão somente brindarmos e comermos quando juntos, tem um significado muito maior. Porque conforme dissemos e os Espíritos nos afianciam, ele é a esperança da transformação e da renovação que a Terra haverá de viver e passar. Porque conforme vimos na leitura aqui feita do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele é o Consolador prometido. Ele nos trouxe essa esperança e essa possibilidade de vivermos esta felicidade que as Escrituras já nos falavam da vinda desse Salvador, daquele que iria nos apresentar um novo reino. E é interessante que ele vai
frente àquele diálogo memorável com Pôncio Pilatos, ele vai trazer a ideia de que o seu reino não era desse mundo. Porque ele tinha um receio, o governador Pôncio Pilatos, de que ele poderia perder o seu mandato, o seu poderio. E, no entanto, ele foi justamente dialogar com aquele homem já conhecido e tão falado, para ver até que ponto ele correria algum tipo de risco quando da governabilidade da sua cidade. E Jesus veio dizer para ele que o seu reino não era desse mundo, no sentido de que ele veio trazer uma visão diferenciada de mundo, de vivência. É o que os Espíritos chamam ainda no capítulo 3, a realeza espiritual. O reino de Deus se estrutura dentro de cada um de nós, porque ele também nos garantiu que a felicidade tão procurada, tão buscada, ela não deve ser encontrada fora de nós, mas dentro de cada um de nós. E que o reino ele se assemelha a um tesouro que foi escondido dentro da terra, dentro da simbologia de que é preciso, para alcançá-lo, voltar a nossa atenção, o nosso cuidado para a nossa identificação como filhos de Deus. Daí porque nos distanciamos, e muito, com esta realidade natalina. Porque quando falamos do Natal, a imagem que prepondera, que se sobressai, é do velhinho de barba, de vestidos vermelho, com um saco nas costas, cheio de presentes para doar àqueles supostamente mais necessitados. Não que a gente não promova igualmente esses encontros e essas trocas, mas, sobretudo, pensarmos na mensagem de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Através da sua mensagem, de todos os seus ditos e feitos, deixando a cada um essa mobilização, essa ação de sair de si mesmo para encontrar-se com a sua realidade divina. Porque ele também nos garantiu e nos afiançou que nós éramos deuses, que nós poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, desde quando nós buscássemos fazer esse contato com a nossa luz divina. Brilhai a vossa luz. Então, durante aqueles rápidos instantes em que ele esteve conosco, em um período exíguo, mínimo de 3 anos, ele nos deixou uma plataforma, ele nos deixou um roteiro de vida a ser caminhado, a ser estruturado para todo aquele que desejasse adentrar ao reino dos céus. Infelizmente, pelo que nós vemos, pois que no decorrer desses 2 milênios, ainda mantemos o desejo, a luta pela posse, pelos bens materiais, ainda louvamos Mamon em detrimento de Deus, ainda fazemos culto ao bezerro de ouro, esquecidos de toda a mensagem proposta para ele, para que nós nos tornássemos, e já poderíamos estar nessa condição, em uma condição melhor do ponto de vista da nossa realidade espiritual, fazendo com que a terra se tornasse uma terra de mansos e de pacíficos. Depois do advento da doutrina espírita, esse Consolador prometido por ele, quase no final da sua estada conosco, o Espiritismo veio nos apresentar esta mesma realidade proposta por Jesus. E veio nos chamar a atenção quanto à necessidade de nós revivermos a mensagem de Jesus. De repensarmos, reelaborarmos ou ressignificarmos os nossos valores em torno desse período tão significativo que é o Natal, que simboliza
a vinda dele entre nós. E são muitos os espíritos que têm nos trazido mensagens em torno desta realidade do nascimento, da vida e da morte de Jesus. Sempre nos chamando a atenção para a revisão de valores, de conceitos, de atitudes, porque nós somos corresponsáveis pela mudança que está ocorrendo de forma acelerada na Terra, uma vez que é da vontade do Pai, e está lá nas Escrituras, de que os tempos, por fim, são chegados. Tempos esses para que a mensagem de Jesus possa ser corporificado em cada um de nós. O processo da seleção da boa e da má semente está ocorrendo também igualmente de forma acelerada. E a cada um será dado de acordo com o seu plantio, com aquilo que estiver fazendo do ponto de vista das suas obras. Portanto, é necessário que nós revisemos aquilo que nós queremos para nós. Nesse sentido, nós trouxemos alguns livros, em particular do Espírito Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, para nos mostrar, para nos dar uma ideia do significado que traz a doutrina espírita em torno do nascimento e da vida de Jesus. Porquanto, ainda é para nós hoje, em que pese todos os estudos voltados para esta questão, algo emblemático, ainda cheios de mistérios, porque desde o seu nascimento, apesar das informações advindas do mundo espiritual, muita coisa se perdeu. Ainda não temos uma visão completa, real, do nascimento e da vida de Jesus. Mas o que nós já temos, possuímos, conseguimos manter, é o suficiente para fazer com que cada um de nós tome da sua charrua, não olhe para trás e faça o seu caminho de autoiluminação. Porque essa é a proposta, esse deve ser o movimento de voltar-se para si mesmo e perceber-se filhos de Deus. Nesse particular, nós trouxemos uma mensagem desse livro que vai nos servir de base para o entendimento do significado do Natal na visão espírita. Conhecido de todos nós, que é o Fonte Viva da série evangélica de Emmanuel por Chico Xavier. E é interessante que ontem, lá na nossa mediúnica, na casa de oração, a mensagem que foi lida, por acaso, foi exatamente essa, que quando eu a ouvi, eu disse, não, é essa a mensagem de amanhã, lá no grupo da prece, que fala exatamente sobre o Natal, em que Emmanuel vai dedicar, na sua última mensagem do livro, Fonte Viva, exatamente sobre o Natal. E eu pude perceber também que nesses livros pesquisados em torno do tema, os espíritos sempre deixaram como sendo a última mensagem referente a Jesus e o seu nascimento. Porque não dá para falar de espiritismo, não dá para falar desta realidade a qual nos toma todos, enquanto espíritos fadados à perfeição, sem tocarmos na figura excelsa, nessa estrela de primeira grandeza que é Jesus. E eles sempre deixam, por último, para reforçar todo o ensinamento que eles vêm trazendo ao longo das suas muitas mensagens. Não diferentemente ocorreu com Emmanuel no livro Fonte Vida. E aí eu peço a permissão para a gente ler as passagens da mensagem, fazendo algumas reflexões em torno desse significado do nascimento de Jesus. E ele, Emmanuel, vai se apropriar de uma citação de Lucas, em 2,14, quando ele vai dizer o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
só nessa citação trazida por Jesus, anotada por Lucas em 2,14, já nos traz uma ideia do significado do Natal para todos nós. Em que pese que ainda não nos disponibilizamos internamente para viver plenamente o Natal, que significa glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque dentro dessa visão consumista, materialista, na qual ainda nos permitimos viver, nós esquecemos, nesse dia natalino, nesta noite simbólica do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, que hoje a própria ciência reconhece que não foi em dezembro, que não foi no dia 25, mas no mês de abril, nós sequer paramos para agradecer o advento da vinda de Jesus à terra. Nós não abrimos as nossas portas externas e sequer ainda internas para recebê-lo. Porque nós estamos nessa correria, na tentativa de preparar a mesa, de fazer a árvore de Natal, de colocar aquelas luzes dos pisca-pisca, enfeitarmos a casa, a exemplo do que ocorrera com Marta, no episódio em que ele lá estava para falar sobre o reino de Deus, e esta, irmã de Lázaro, ficara preocupada pelas muitas coisas que tinham que fazer, no sentido de preparar a casa para receber o divino amigo, esquecido do próprio divino amigo. E ela se vê sobrecarregada e reclama com Jesus, porque a sua irmã que ali estava, no caso de Marta, estava parada, atenta apenas à fala do Cristo. E Jesus lhe devolve: Marta, Marta, preocupa-te com muita coisa. E normalmente, o dia de 24 para o dia 25 é um dia de sobrecarga para a maioria de nós, porque estamos nos afazeres domésticos, na preparação do matar o peru, de fazer a salada, de preparar a comilança para receber a família. E interessante que quando a família chega, esse é um dado estatístico, ao invés de nós celebrarmos o nascimento do Cristo, do menino Jesus, nós entramos em confusão, em briga, nós em separação, nós nos embebedamos e sequer vemos a passagem do 24 para o dia 25, esquecemos completamente a imagem e a figura do Cristo. E para aqueles ditos mais religiosos, quando se permitem fazer uma oração, uma celebração, fica dividido entre Mamon e Deus, olhando o relógio para que termine logo, a fim de que possa voltar-se para a comida. Depois que diz amém, aí correm todos para a mesa, para os comes e bebes. Qual é o tempo que nós damos verdadeiramente para refletirmos sobre o nascimento de Jesus e mais sobre Jesus em nossas vidas? Qual é o tempo que nós demos durante esse ano que se encerra com a qualidade que ele merece para o aniversariante desse mês? Jesus. Pouquíssimo, quase nem. Daí a necessidade de nós repensarmos. Glória a Deus nas alturas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paz na terra e boa vontade para os homens. Quem de nós vive verdadeiramente esta boa vontade um para com os outros? Porque se assim realmente fizéssemos, já teríamos uma sociedade fraterna, uma sociedade mais humanizada, mais espiritualizada e menos religiosa. Porque se a questão fosse de religião, nós já viveríamos o reino de Deus proposto por Jesus. Mas o que falta verdadeiramente
para darmos o significado real ao advento do Cristo entre nós, é a vivência da sua mensagem. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Ainda reverbera na nossa acústica espiritual esta advertência ou proposta feita por Jesus àquele mancebo rico. E que nos representa, porque como estamos atropelados por essas coisas do mundo, esquecemos as glórias do céu. Seguindo ainda, Emmanuel vai se apropriando desta citação de Lucas para nos trazer então a mensagem. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. E quantos são aqueles que vivem imperiosamente sob a ação da violência no dia a dia? Como querer ter paz, equilíbrio, uma sociedade mais humanizada e espiritualizada, quando nós destilamos a todo momento, pelo pensamento, pela palavra, pelas ações, as muitas violências que nós cometemos. E queremos justiça social, e queremos justiça divina, mas não somos capazes de viver dentro daquela premissa proposta por Jesus na sua última bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou ainda, bem-aventurados, bem-aventurados, não esqueci, é a lei de justiça, perdão, não é a bem-aventurança, que não deixa de ser uma bem-aventurança, mas é a última lei das leis morais, a lei de amor, de justiça, de caridade, que em vivendo podemos nos tornar um bem-aventurado. O significado da mensagem de Jesus, o Natal, o seu nascimento, é para que nós tenhamos a possibilidade de vivermos entre nós o amor, a justiça e a caridade. Nesses dias, quando assim nos propusermos, nós daremos uma chance para que a terra se torne, então, a terra dos eleitos do Senhor, dos mansos, dos pacíficos, dos filhos de Deus. Mas seguindo ele vai dizer, glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. E não é muito difícil nós vivermos entre nós, a começarmos por aqueles mais próximos. Quem é o mais próximo? Perguntou aquele homem a Jesus, um dos fariseus. E Jesus então vai contar para nós a parábola do bom samaritano. E ao final ele questiona, quem dentre aqueles é o considerado o seu próximo? Aquele que teve misericórdia. Vai tu, então, e fazes o mesmo. Querendo dizer que tenhamos como referência do Evangelho de Jesus o bom samaritano. E com isso diminuiremos a violência que existe no mundo. Porque nós vamos lidar com o outro na mesma medida em que gostaríamos que o outro agisse para conosco. Dando seguimento, ele vai dizer, o Pai Supremo, elegendo a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Porque o advento de Jesus, o seu nascimento, já era anunciado pelas Escrituras, pelas profecias. Os antigos profetas já prenunciavam o advento do Salvador. E acreditava-se que ele viria em uma carruagem de fogo para extinguir, para matar, para destruir, tal qual ocorrera à sua época. No entanto, ele nasce em uma manjedoura. Para dar o primeiro exemplo de toda a sua missão na terra, da humildade,
da simplicidade. Entre os pastores e os animais, ele inicia o seu mandato sublime entre nós. Esse sol espiritual para a humanidade na Terra. Seguindo ainda, Emmanuel vai considerar: nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Que são as passagens nas quais de parábolas, de histórias. E aqueles mais afeiçoados à leitura do Evangelho vão encontrar de uma forma bem detalhada, a fim de que nós reflitamos sobre a conduta, a postura, a forma de vivermos uns com os outros. Dando ainda seguimento, ele diz: derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. E é o que ainda nos falta verdadeiramente enquanto seguidores do Cristo. A boa vontade para implementarmos no solo da terra a semente boa que Ele nos legou. Para vivermos um com os outros, a começar entre nós familiares, pois que aí foi também igualmente um dos seus objetivos entre nós. Uma só família, um só rebanho, um só pastor. Que nós nos víssemos, que nós nos reconhecêssemos como irmãos. O reino da irmandade, da fraternidade dos filhos de Deus. Desde quando nós tivéssemos boa vontade de sairmos de nós mesmos, do nosso egoísmo, das nossas questões pessoais, e nos lançássemos à aventura de nos conhecermos e reconhecermos como irmãos. E é o que ainda nos falta hoje, frente ao que nós vemos no dia a dia de nossas sociedades e comunidades. Porque se assim não fosse, não haveria tanta miséria, tanta fome, tanta iniquidade, tanta violência, tanto desespero e aflição como nesses dias, em que pese que pouco a pouco o amor e o bem vem se sobrepondo ao mal. Isso é verdade. Não podemos desconsiderar que já existe um grupo de espíritos encarnados fomentando essa proposta desse reino de Deus na Terra. Mas é preciso muito mais do que até então alcançado entre nós. Porque é da vontade de Deus de que nós nos tornemos um planeta feliz, um planeta de bem-aventurados, mas a cada um segundo as suas obras. Que nós possamos verdadeiramente viver Jesus. Talvez seja esse o grande significado do Natal para nós espíritas, embora não o praticando. É viver a mensagem de Jesus entre nós. Não é tê-lo apenas como o ícone, como modelo, como guia. Não apenas o reconhecendo como sendo o governador planetário, mas sobretudo fazendo valer a sua mensagem entre nós. Dando seguimento, antes da conclusão, ele ainda vai considerar a justiça do olho por olho e do dente por dente, encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Porque, infelizmente, é o que nós ainda vivemos dia a dia. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não consideramos pai, nem mãe, nem sobrinho, nem nada. E aí nós vemos todos os dias histórias, fatos, relatos, noticiários em torno da violência que cada vez mais se sobrepõe ao bem nos nossos dias, em nossas sociedades.
mas é preciso dar um basta. Na medida em que eu diminuo, se ainda não posso erradicar, se ainda não consigo sublimar a ação do mal em mim, pelo menos diminuir na intensidade as minhas ações violentas. Mais uma vez, a necessidade de autoconhecimento. Porque o inimigo, já dissera o próprio Cristo, não estava nem aqui, nem ali, nem acolá. Está dentro de cada um de vós. E a esse que nós devemos ter o bom combate, no dizer de Paulo de Tarso. Para que pouco a pouco nós consigamos diluir em nós a nossa violência interna, porque as nossas atitudes externas que correspondem ao nosso estado interno igualmente serão modificadas. Esse é o grande reconhecimento. Quando mudarmos as nossas atitudes mentais, haveremos de mudar os nossos comportamentos exteriores. Isso já foi dito por alguns dos estudiosos do comportamento humano. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, na estrebaria assinalaram um júbilo inexpressível. E aí ele faz a citação propriamente do nascimento de Jesus lá em Belém. Daquele inovidável momento diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Pela vivência da mensagem de Jesus, com o advento do Cristo. Porque nos 3 anos em que ele esteve conosco, foi o exemplo, e é o que diferencia dos outros profetas. Jesus não escreveu, Jesus pouco falou, mas muito exemplificou como viver o amor de Deus entre nós. E nos deixou o caminho, nos deixou as bases que ele considerou como sendo o reino de Deus. Que é exatamente o projeto, o caminho aberto por Jesus para a implantação na terra do reino de Deus. Poderíamos sintetizar o significado do advento de Jesus, ou do Natal, para nós espíritas, como sendo o reino de Deus na terra. Agora, como seus seguidores, trabalhadores da sua vinha, é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso dar o testemunho tal qual aqueles da primeira hora, os primeiros cristãos, para nos reconhecermos mais tarde como merecedores do pagamento do salário justo. Finalizando, ele ainda considera em Roma, porque ele faz toda uma análise daquele período em que Jesus esteve e, ao mesmo tempo, as mudanças que ocorreram com o seu nascimento. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície, porque Jesus, pouco a pouco, foi fomentando naqueles homens e mulheres essa consciência de dever. Esta relação mais proximal com o Pai veio nos mostrar como viver esse reino de Deus. E as pessoas, de Joana de Ângeles, que teve a oportunidade de estar com ele, nunca mais foram o mesmo. Ou o odiava e seria contrário às suas ideias, por resistência à mudança, ou o aceitaria plenamente e passaria a ser mais um trabalhador da sua seara. Finalizando, ele ainda considera: Jesus trazia consigo a mensagem verdadeira da fraternidade e, revelando-a,
transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio para nós, para que nos amemos uns aos outros. Eis aí o sentido, o significado do Natal para os Espíritos. Tão somente que nós nos amemos. Se nós conseguirmos fazer isso, não apenas na noite natalina do dia 25, mas que a gente possa verdadeiramente transpor o calendário humano para nós vivermos esse amor durante todo o ano, durante toda a nossa existência encarnatória. Porque muito mais nos será dado, porque nos apresentamos para Ele como verdadeiro e fiel servidor. A exemplo da parábola dos talentos. Amarmos-nos uns aos outros é estarmos multiplicando os talentos que precisamos para a aquisição do passaporte, para a entrada verdadeiramente nesse reino de Deus proposto por Jesus. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Essa é a mensagem proposta por Emmanuel em Fonte Viva, na qual ele vai, conforme vimos, discorrer sobre o sentido verdadeiro do Natal, cabendo a nós tudo fazer como ele o fez. Porque aquele que assim se permitir, aquele que abandonar tudo para seguir os seus ensinamentos, esses já estão credenciados naturalmente a entrar no reino de Deus. Portanto, quando aqui estamos hoje, 7 dias antes desse momento simbólico do nascimento de Jesus, é preciso que nós revisitemos as nossas condutas, as nossas atitudes, para que não saiamos daqui, seja desta casa que nos acolhe nesta manhã, seja ainda desta casa maior, que é a morada do Pai, a terra, em uma condição melhor do que ora nos encontramos. É o que os Espíritos nos chamam a atenção. É o convite da doutrina dos Espíritos para nós. E antes de concluirmos, nós apresentamos igualmente esse livro de Joana, da sua série psicológica, Iluminação Interior, na qual ela também vai nos brindar, e diga-se de passagem, um dos poucos espíritos na atualidade que em todos os seus livros nos presenteia com a mensagem sobre Jesus. Nessa em particular, ela vai chamar a 30ª Sublime Natal, em que ela vai igualmente discorrer, a exemplo das anteriores, a respeito do período em que viveu-se a humanidade antes do advento do Cristo na Terra. E ela vai dizer das dores, dos sofrimentos, das angústias que aqueles homens e mulheres viveram antes do advento de Jesus. E vai considerar, já no finalzinho da mensagem, esses são igualmente dias difíceis. Reparem que pouco conseguimos avançar na perspectiva moral e espiritual. Avançamos culturalmente, é verdade, socioeconomicamente. As sociedades já não são mais as mesmas, em que pese que muitas delas se assemelham àquelas. Mas do ponto de vista moral, demos passos quase nenhum. Então ela considera, esses são igualmente dias difíceis,
durante a larga transição que se opera na Terra, atinge-se nesse momento o ponto culminante das provações e dores acerbas. É o momento no qual estamos vivendo na Terra. Não apenas no solo terrestre, no solo brasileiro, mas em todos os continentes passamos por provas e expiações. As notícias nos chegam pelas redes sociais em cada vez número maior, evitando a reflexão, o sentido do Natal. As ocorrências não é para causar medo, temor, aflição, mas para nos chamar à reflexão e à mudança de atitude comportamental para melhor. Eis o sentido do Natal para nós. Olharmos com a serenidade e a tranquilidade necessária. Não fugindo dos embates, mas diante deles, dando a prova do testemunho de amor a Deus e a mensagem do Cristo. Não te desespere em vão, diz o Espírito Joana de Ângeles, se te sentes excruciados por problemas e dores, porque todos passamos por eles. Conforme dissemos, os tempos por fim são chegados para testemunharmos o amor a Deus, conforme pregamos. Recorda-te de Jesus e deixa-te por Ele conduzir. Quão raro, quão poucos são aqueles que se permitem se conduzir por Jesus. Recorda-te dele, não apenas na noite de Natal, mas nas 365 noites do ano que chega. E deixa-te por ele conduzir. Na data evocativa do seu nascimento, faz uma reflexão mais profunda e verifica se ele já nasceu em teu coração. Quem de nós se permite essa reflexão? Permite pensar nele e chegando à conclusão que ele nasceu em nosso coração. Após a constatação da sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral ou da comodidade, da indiferença ou do erro e deixa que este seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicado ao bem de que ele se fez vestilário. Olha que coisa interessante. Aí passamos a ter uma noção mais ampla do significado de Jesus. Para concluir, por conta do horário, agradecendo o retorno à casa, eu queria ainda trazer para as nossas reflexões gerais, finais, desse livro que chama-se Liberta-te do Mal, também da série psicológica de Joana, a seguinte citação, em que igualmente ela vai nos apresentar algo sobre o Natal. Celebra o seu Natal com paz no coração e programações de bondade nas tuas atividades. Aproveita as doces vibrações que dominam a terra e faze-te súdito dedicado ao Rei Solar, cooperando com ele na instalação definitiva da era de paz e de fraternidade, porque todos anhelam. Eis aí o presente que nós podemos dar ao menino Jesus nesta noite de Natal. Não permitas que o Natal seja apenas uma festa vulgar, de trocas de presentes e de comilanças, mas sobretudo de espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e o desespero ceda lugar à alegria em memória dele, Jesus, o conquistador inconquistado. Penso que é material suficiente para nós nos determos à reflexão
e escolhermos como queremos que seja o nosso Natal desse ano que se aproxima. E com certeza, se escolhermos o Natal de Jesus e não mais o Natal do Papai Noel, estaremos fazendo a vontade de Deus que está nos céus. E poderemos então dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos verdadeiramente o Natal com Jesus em nossos corações e nos ambientes nos quais nós estivermos celebrando a noite natalina. E que os espíritos amigos e bondosos possam nos fortalecer para o grande enfrentamento dessa nova era que chega e, em particular, desse ano que se aproxima, nos convocando a sermos verdadeiros servidores do Cristo num mundo ainda sombrio. Bom, no mais, obrigado a todos, foi um prazer rever Veloso, a casa, espero retornar em 2020 mais vezes, viu, né? Assim seja. Obrigado a todos.